A surra que levei de São Cosme e São Damião. Meu nome é Rafael, sou de Caetité, e o que vou contar aqui é real. Pode até parecer invenção de gente assombrada, mas eu vivi com minha carne, meus ossos e minha alma. E até hoje, todo mês de setembro, eu não durmo tranquilo sem acender vela azul e vermelha e separar meus saquinhos de doce. Era final de tarde, fim de setembro, quando tudo começou. Eu e uns colegas estávamos na calçada de casa, tomando umas cervejas e jogando conversa fora, quando passou uma senhora de vestido florido, com uma cestinha cheia de saquinhos de doce. Era o tradicional dia de São Cosme e São Damião, e ela estava distribuindo com alegria. Todo mundo recebeu com respeito, menos eu. Para fazer graça, tirei um doce de leite do saquinho, dei uma mordida e disse: "Ô dona, São Cosme e Damião deviam era trazer cerveja, não esses doces michurucas aqui." A mulher parou, me olhou com um olhar parado, fundo, como se visse algo atrás de mim. Depois disse com voz calma, mas firme: "Cuidado com a língua, rapaz. Eles são crianças, mas não gostam de zombaria." Eu ri meio sem graça e segui a brincadeira. Mas ali no fundo do peito, algo já tinha mudado. Naquela noite deitei com o corpo estranho, como se tivesse febre. Quando peguei no sono, sonhei que estava numa casa antiga, toda de barro batido, com cheiro de ervas queimadas. Duas crianças de túnicas azul e vermelha apareceram diante de mim. Um sorria de forma doce, o outro sério, com os olhos parados como vidro. Falaram juntos, numa voz que parecia ecoar dentro da minha cabeça: "Você zombou da nossa festa." Eu quis pedir desculpas, mas não tive tempo. De trás deles surgiram dois galhos finos de goiabeira. Começaram a me bater. Cada varada ardia como fogo. Não tinha como fugir. Não tinha para onde correr. Acordei gritando. Minha mãe entrou correndo no quarto e acendeu a luz. Quando tirou minha camisa, empalideceu. Minhas costas estavam cheias de marcas vermelhas, como se eu tivesse levado uma surra de cipó. E a coisa mais estranha, eram galhos finos com marcas de folhas nas pontas, igualzinho o galho de goiabeira. Ela ficou muda. Só pegou água benta, benzeu, jogou no quarto todo e chamou minha avó. Dona Nália, minha avó, chegou com o terço na mão e disse logo: "Foi São Cosme e São Damião. Eles não batem em vão. Eles ensinam." Fizeram promessa. Acenderam vela. Distribuíram doces em meu nome no outro dia. Mas as dores não passavam. Fui no médico, fiz exame. Nada. Nenhuma infecção, nenhum problema. Mas a febre não abaixava e as marcas estavam lá, vivas como fogo. Na terceira noite, voltei a sonhar com os meninos. Mas dessa vez o cenário era diferente. Um campo aberto, cheio de velas acesas e árvores com saquinhos de doces pendurados nos galhos. Os dois vieram até mim, deram a mão, sorriram e disseram juntos: "E agora você aprendeu." Acordei leve. As marcas sumiram no dia seguinte. A febre desapareceu. E eu nunca mais fui o mesmo. Mas a coisa não parou aí. 2 dias depois, acordei com o cheiro forte de bala de erva doce no ar. Fui até a cômoda do quarto, e lá estavam 2 saquinhos de doce, amarradinhos com fita vermelha e azul, igualzinhos da senhora. Ninguém da casa colocou. Minha mãe jurou que não foi. Meu pai nem sabia da história. Levei os doces direto pro altar da minha avó, onde ficam as imagens e as velas. Deixei lá em silêncio. Nos dias que se seguiram, tudo mudou. O ambiente da casa ficou mais leve. Minha mãe, que vivia reclamando das dores na perna, passou a andar melhor. Meus cachorros, que latiam pra o nada, dormiam a noite toda. E minha avó disse que sentia paz diferente no ar. Foi aí que eu entendi. A surra foi lição. Um recado para quem perde o respeito consagrado. Algum tempo depois, fui ajudar numa distribuição de doces numa comunidade próxima. Era uma creche pequena, sem muito recurso. A criançada sorria com os saquinhos nas mãos, e eu estava ali ajudando, humilde. De repente, um menino me puxou pela camisa e disse baixinho: "Você aprendeu agora, né?" Me arrepiei inteiro. Ele riu e correu para brincar. Nem perguntei o nome. Não precisava. Passei a respeitar mais o invisível. Fui à igreja agradecer. Mas também passei a olhar com reverência para as religiões de matriz africana. Descobri que São Cosme e Damião são santos na igreja católica, mas também são ibejis nos terreiros. São crianças, sim, mas guardam sabedoria e poder antigo. Onde a criança, a pureza. Mas quando alguém desrespeita, o castigo vem na medida. Hoje, todo 27 de setembro, eu separo meus doces com antecedência. São dezenas de saquinhos que entrego em silêncio. Cada um vai com um bilhetinho escrito à mão. Com carinho e respeito para São Cosme e São Damião. E toda véspera acendo 2 velas no quarto, uma azul, uma vermelha, e agradeço.
Porque ali entre o medo e a fé, entre o sonho e o real, eu descobri que santo não é só a imagem de altar. Às vezes ele bate, às vezes ele abraça, mas sempre ensina. E se você duvidar, cuidado, eles podem ensinar você também. O dia em que João chutou o bolo de Cosme e Damião, eu lembro como se fosse ontem. A rua estava toda enfeitada, cheia de bandeirinha colorida, e o cheiro de doce no ar misturado com o perfume de manjericão e alfazema. Era dia de São Cosme e São Damião. Aqui em Feira de Santana, essa data é levada a sério. O povo prepara altar, faz promessa, distribui saquinho de doce, bolo colorido e refrigerante para as crianças. É tradição, é respeito, é coisa de alma mesmo. No fim da rua, bem perto da casa da minha avó, Dona Nenzinha armava todos os anos uma das mesas mais bonitas da região. A mesa era uma explosão de cores, doces em potinhos, pipocas açucaradas, Maria mole, paçoca, mariola, pé de moleque. E no centro, 2 bolos enormes, um azul, outro vermelho, em homenagem aos Santos Gêmeos. Ela fazia aquilo em agradecimento pela cura milagrosa do filho mais novo, que escapou da morte certa após um acidente de moto. Desde então prometeu que todo ano faria aquela entrega. E cumpria. João, meu primo, estava com a gente nesse dia. Já tinha uns 19 anos, metido a engraçado, zombador, desses que não respeita nada que não vê. Ele chegou olhando a mesa com desdém, já debochando. E isso é só superstição besta. Bolo de santo, doce de espírito? Tudo invenção de velho com medo do escuro. O povo ficou sem graça, mas ninguém respondeu. A criançada parou de brincar. E eu senti um arrepio, desses que vêm sem vento. Mas João não parou por aí. Fez ainda pior. Deu 2 passos para frente e com o pé direito chutou o bolo azul com força. O bolo voou, se espatifou no chão. O silêncio caiu como uma pedra. As crianças ficaram com os olhos arregalados. Uma senhora começou a rezar e Dona Nenzinha desabou em pranto. Um vento gelado passou pelo meio da rua, mesmo com o sol quente rachando o céu. E então, o pior, uma garrafa de refrigerante estourou sozinha, sem ninguém tocar. O líquido espirrou como se alguém tivesse esmagado ela de raiva. João riu, mas a risada durou pouco. À noite, ele começou a passar mal, teve febre alta, suava frio, os olhos revirando. Ficou murmurando palavras estranhas, como se conversasse com alguém que não estava ali. Disse que via 2 meninos, um de túnica vermelha e outro de azul, que ficavam ao lado da cama encarando ele. Eles estão com raiva de mim, ele repetia com voz chorosa. Eles estão me chamando. Levaram ele pro hospital. Os médicos não encontraram nada. Os exames estavam limpos. Mandaram de volta para casa. Só que em casa a coisa piorou. À meia-noite, os brinquedos da minha irmã, que estavam parados na estante, começaram a fazer barulho sozinhos. João gritava, se contorcia. Minha avó, mulher de muita fé, acendeu 2 velas, botou refrigerante em 2 copinhos e um pratinho de bolo novo. E rezou. São Cosme, São Damião, perdoem a ignorância do menino. Ele não sabe o que faz. Na mesma hora, João parou de tremer. A febre foi baixando. Dormiu a noite inteira. Mas ao acordar, estava mudo. Nenhuma palavra saía. Tentava falar, e nada. A mãe dele entrou em desespero. Procuraram médicos, mas ninguém explicava. Foi então que uma benzedeira da rua, Dona Marinalva, disse que só com 7 rezas e 7 dias de doações é que a voz voltaria. E assim foi feito. João passou 7 dias em silêncio, enquanto a família entregava doces e fazia promessa. No 7º dia, no mesmo horário em que ele chutou o bolo, ele começou a chorar. A voz voltou como num estouro. Gritou desculpa bem alto, como se tivesse engasgado desde o início. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Evita altar, respeita as festas e todo ano distribui saquinho de doce para crianças com bolo e refrigerante. É ele quem assa o bolo vermelho agora. Diz que toda vez que tenta esquecer, sente um cheiro de bolo quente e manjericão no ar, mesmo sem ninguém cozinhando. Teve mais. No dia seguinte ao episódio, Dona Nenzinha recebeu um bilhete na porta de casa. Era um papel amarelado com a letra tremida que dizia: eles ainda estão por perto. Refaça o altar. Dê 3 voltas na casa. Não pare de rezar até domingo. Ninguém soube quem deixou. E ela, mesmo sem entender, fez o que mandava. Na 3ª volta ao redor da casa, disse que viu 2 crianças de túnica brincando na varanda e que quando piscou sumiram. Depois disso, a rua inteira passou a respeitar mais. As crianças não zombam, os adultos não duvidam. O nome de Cosme e Damião virou sagrado ali. Seu Adalto, um velho do bairro, me disse uma vez: eles são gêmeos de luz, mas também são justiça. Onde passam, deixam sinal. Onde são ofendidos, cobram.
e cobram na alma, não é no corpo não. Hoje, quando chega 27 de setembro, eu acendo minhas 2 velas também. Uma azul, uma vermelha. Coloco 2 copinhos de refrigerante, balas, bolo e faço silêncio. Porque aprendi que o respeito às coisas do alto é como fio de cobre com relâmpago. Não precisa entender para saber que é perigoso mexer. E João? João agora é o primeiro a preparar a festa. E quando alguém duvida, ele só diz: eu já fui você. Mas eles me ensinaram. E ensinaram do jeito deles. O dia em que os santos curaram a menina à beira da morte. Eu juro por tudo que é mais sagrado. O que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. Não é história inventada para assustar menino ou passar tempo na calçada. Foi com a minha própria sobrinha, Ana Júlia, uma menina de 6 anos, cheia de vida, dessas que parece que nasceu com o sol dentro do peito. Corria pelo quintal, subia em árvore, falava mais do que rádio ligado. Mas um dia, do nada, ela caiu de cama. A gente achou que era coisa de criança. Virose, gripe, alguma besteira que passava com chá de boldo e carinho de vó. Só que os dias foram passando e a menina não melhorava. Parou de comer, ficou fraca, os olhos fundos, pele fria. A cada dia que passava, era como se ela fosse sumindo um pouquinho. Levamos pro hospital em Caetité, fizeram exame atrás de exame e nada explicava. Diziam que era infecção, mas não encontravam a origem. Chegou um ponto em que os médicos nos chamaram de canto e disseram para ter fé. Quando o médico diz isso, a gente já entende o peso. Foi aí que minha avó, Dona Lourdes, mulher de fé antiga, daquelas que conhecem os santos como quem conhece a palma da mão, tomou uma decisão. Disse assim, olhando firme para minha mãe: essa menina é devota dos meninos santos. É Cosme e Damião quem vai salvar ela. Vamos fazer promessa. Naquela mesma noite a gente montou um altar improvisado. Toalha branca, 2 velas, uma azul, outra vermelha, um pratinho de doces, refrigerante e bolo simples, com granulado colorido por cima. Reunimos a família, vizinho rezador, criança e até gente que nem era de rezar. Minha avó puxou a oração com a voz firme, e parecia que o teto da casa tremia. A cada Pai Nosso, a fé crescia. No final, uma brisa gelada passou pela sala, embora a noite estivesse abafada. As velas dançaram sem vento. A gente se olhou sem entender, mas todo mundo sentiu, algo tinha mudado. Na madrugada, minha irmã acordou assustada com um barulho vindo do quarto da Ana. Correu achando que fosse o fim, mas quando entrou viu 2 crianças sentadas na beirada da cama. Usavam túnicas brancas, uma com faixa azul, outra com vermelha. Estavam sorrindo, olhando para Ana com ternura. Minha irmã disse que piscou e eles sumiram. Mas ali mesmo, naquele instante, Ana Júlia abriu os olhos e falou: mamãe. Era a primeira palavra que ela dizia em quase 5 dias. No outro dia, a febre sumiu. Ela pediu mingau, levantou da cama e no fim da tarde já estava no colo da avó, sorrindo. Os médicos disseram que foi recuperação espontânea. Mas nós sabíamos o que tinha acontecido. Era milagre, sim. Milagre de Cosme e Damião. Milagre de quem escuta a oração feita com fé. Depois disso, a festa de Cosme e Damião virou promessa de vida. No primeiro ano, fizemos 200 saquinhos com balas, doces, brinquedinho e bilhetinho com oração. A criançada da rua fez fila na porta. Fizemos bolo, pipoca, refrigerante, música, terço no terreiro e oração até a vela terminar de queimar. E quando anoiteceu, a mesma brisa daquela primeira noite passou pela casa. Era eles. Eu senti. No ano seguinte, apareceu uma mulher chamada Zefinha, com a netinha no colo, doente sem explicação. Dona Lourdes chamou 3 rezadeiras, fez a mesma oração com arruda, sal grosso e vela azul. A menina melhorou na mesma hora. Desde então, todo setembro, gente vem de longe para pedir bênção ou agradecer. Tem quem venha só para tocar no altar e deixar uma bala, uma fita, uma foto de criança curada. Ana Júlia cresceu com essa fé. Até hoje ela diz que lembra dos meninos de roupa brilhante e do jeito que eles sorriam. E todo 27 de setembro, ela mesma prepara os saquinhos, ajuda na mesa dos doces e organiza a oração. Se alguém pergunta por quê, ela responde com firmeza: porque eles me salvaram. E quem é salvo por santo nunca mais esquece. Depois que minha avó partiu, a gente prometeu manter tudo do jeito que ela fazia. E mantemos. A toalha branca, as 2 velas, os doces, o bolo, o altar. Até hoje, às vezes, do nada, sentimos o cheiro de bala de cocô ou um ventinho leve na nuca. Nessas horas, a gente sorri e agradece. Porque santo que salva também protege, também visita de vez em quando. E eu digo a quem quiser ouvir, São Cosme e São Damião existem sim.
Existem nas promessas, nos milagres, nas orações feitas com amor e no coração puro das crianças. Existem nos quintais cheios de alegria, nos olhos que brilham de esperança e nos dias em que o impossível acontece. Porque há coisas que a medicina não explica. Mas a fé explica tudo.